O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs aqui presentes na Basílica Santuário de Nazaré, aos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam conosco desta celebração através das ondas da TV Nazaré, da Rádio Santuário de Nazaré, Rádio Web, pelo portal Facebook. A todos vocês, queridos irmãos, é uma alegria a vossa presença e, portanto, sejam bem-vindos, se sintam acolhidos e amados na casa da Mãe. Hoje, a liturgia nos propõe um exemplo, um modelo de fé, de amor, de serviço na vida da Igreja, quando nos propõe a festa do diácono São Lourenço. Esta pessoa que, escolhida entre os fiéis cristãos do seu tempo, ordenado diácono, colocou-se a serviço da Igreja, servindo ao lado do Papa, como um seu conselheiro, como seu administrador, dos bens espirituais aos bens materiais. Nos bens espirituais, pela palavra e pela distribuição da Sagrada Eucaristia ao lado do Papa. Portanto, a primeira dimensão. Na segunda dimensão, cuidando daquilo que são e que eram os bens da Igreja. Portanto, a administração dos bens da Igreja. E na administração dos bens da Igreja estava a construção das novas igrejas, a manutenção das já existentes e, ao mesmo tempo, do cemitério, das catacumbas, lugares santos onde eram sepultados os próprios irmãos na fé. Era uma pessoa dedicada não só a essas tarefas, mas daquele que estava atento às necessidades dos irmãos e irmãs na comunidade cristã e, em particular, aos pobres, aos doentes. Era um diácono, é o modelo dos diáconos. E ele fez um grande serviço para a Igreja e na Igreja. Exemplo digno
de ser seguido, de ser imitado. E no momento mais difícil da perseguição, não é que ele se escondeu, não é que ele fugiu, mas permaneceu firme no seu lugar na igreja, permaneceu firme no lado do Papa. E momentos antes do Papa ser martirizado, ele o encontrou como presença, como testemunha, como encorajador do seu pastor. Tanto um testemunha realmente. E ouviu nesta ocasião do Papa a recomendação: cuide dos bens da igreja, para que nada termine na mão de autoridade corruptas, inescrupulosas, para outros fins. Nada deve se perder. Distribua aquilo que é da igreja aos pobres. Dê aos pobres, dê aos necessitados. E foi o que ele fez a partir daquele momento. Distribuiu tudo. Restou os livros litúrgicos e os objetos sagrados, que ele os conservou bem guardados para a igreja. Quando fez tudo isso, ele convocou uma assembleia, e uma assembleia não das pessoas importantes, ilustres do seu tempo, por sabedoria, por conhecimento, por empreendimentos e etc. Não. Convocou uma assembleia de homens e mulheres, cegos, coxos, aleijados, portanto, e os colocou diante do governador e disse: eis aqui o tesouro da igreja, eis aqui os bens da igreja. Fato que fez infuriar o governador, que ordenou então: seja ele também martirizado, colocado na grelha, a fogo brando, foi assado vivo. Mas ele, na fidelidade à sua fé, na fidelidade a Cristo, na fidelidade à igreja. Assim, meus caros irmãos e irmãs, hoje a liturgia, propondo-nos este exemplo, este modelo de vida e de santidade, esse modelo de serviço na igreja, nos convida então a olhar para nós, a vermos o nosso ser cristãos de hoje, avaliarmos a dimensão da nossa fé na igreja, em Cristo em primeiro lugar, a nossa pertença à igreja e o nosso serviço aos irmãos. Próprio o apóstolo Paulo hoje, na primeira leitura que nós proclamamos, nos fala da generosidade da vida. Abrir o coração com generosidade, sermos generosos no ouvir, sermos generosos no estender a mão para quem realmente precisa, sermos generosos no estender a mão para levantar quem está caído, sermos generosos de não ficar pensando somente em recolher para nós e para nós, não sermos mesquinhos, não sermos egoístas. E é justamente o exemplo deste grande santo. Quem dá com largura, com largueza, colhe sim, com largueza, com abundância. Mas Jesus do outro lado diz: se alguém se apega à sua vida,
Quem quer salvar a sua vida, quem quer salvar a sua comodidade, a sua quietude, o que lhe restará? Jesus já nos dá a garantia. Quem assim age, fique certo de que vida não terá, mas perderá aquilo que pensa ter. Portanto, não vale a pena ficar ali querendo defender a mil modos uma forma egoísta de viver. Ele nos diz: mas se alguém renuncia à sua forma egoísta de viver a favor de mim, e portanto dos meus irmãos, vai ter a vida. E se torna discípulo do Senhor. Portanto, se alguém quiser me seguir, venha. Aonde estará? Aonde estarei, estará também o meu servo, o meu servidor. E as palavras de Jesus para nós, então, nesse contexto. Um contexto que não é para nós termos medo, mas para nós termos confiança, termos esperança. Daqui nós não levaremos absolutamente nada. Quando estivermos dentro daquela caixinha, não estará mais nada. Mas a certeza sim, que aquilo que nós realizamos com generosidade, com bondade, com atenção, com amor, com carinho aos irmãos, em nome de Cristo Jesus, então estamos certos que levamos conosco um tesouro. E é ali então que a palavra de Deus nos exorta, e é o próprio Jesus que nos diz: ajuntai tesouro para vós no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem corrói, consome, mas está seguro, está nas mãos de Deus. O ladrão não leva, porque está na mão daquele que é o guarda, aquele que protege. Meus caros irmãos e irmãs, que o exemplo e o testemunho de São Lourenço, que celebramos hoje, seja para nós motivo de alegria e ao mesmo tempo algo para ser imitado. Possamos então imitá-lo, a vida, o exemplo, o testemunho, e fazermos das nossas comunidades cristãs verdadeiros ambientes de serviço, de amor, de doação aos irmãos, fazendo Cristo presente, tornando Cristo presente, Cristo que ama na vida dos irmãos e na vida nossa. Que assim seja. Amém.